Bom, eis o vídeo então dos paradoxos de Zenão. E vai ser acompanhado de um café, porque, como dizia o caríssimo professor Olavo de Carvalho, estudar sem café é sadismo. Ah, o primeiro paradoxo é sobre o estádio, que é basicamente o seguinte: você tem um mundo material com um corpo material, e esse corpo material é constituído de várias partes para dentro, sabe? Infinitas. Ou seja, se você quebrar uma determinado ente material e continuar quebrando, sempre vai ter mais partes, mais partes, mais partes. E isso aí impediria então o corredor de alcançar a meta, porque para alcançar a meta ele teria que alcançar primeiro a metade, depois a metade da metade, a metade da metade e assim consecutivamente. Olha, uh, em suma, a refutação que eu já dou para Parmênides aqui nesse canal é muito explícita e ademais, ela já é suficiente. Mas então, assim, se eu ficar repetindo aquela mesma solução que eu dei, acho que vai ficar sem graça. Então, eu vou tentar, sem apelar para aquele recurso diretamente, eu vou então tentar dar uma refutação mais, um pouco diferente, vamos dizer assim. Então, é o seguinte: Zenão diz que para ser necessário atravessar, seria então necessário superar o infinito. Mas é o seguinte: no mundo material, nós temos um cubo. Nós temos um retângulo cúbico, né? Um poliedro que é um retângulo, que é tipo um cubo mais maior, colocado em cima do cubo menor. Então, se isso é possível, se é possível então que você tenha um cubo maior dentro do cubo, tenha um cubo maior em cima do cubo menor, então o que aconteceu é que pela natureza o cubo maior já atravessou o cubo menor, sem necessidade de movimento. Assim então nós refutamos o paradoxo de Zerão. Primeiro, no caso. Seguinte, o próximo paradoxo é o seguinte: diz a respeito do corredor, quer dizer, você tem um corredor mais rápido e um mais lento. O mais lento nunca consegue atingir o mais rápido, porque sempre quando o mais rápido pisa, ele parte, dado o ponto de partida, o mais lento toma o lugar do sujeito que é o mais rápido que acabou de correr. Então, por isso seria impossível atingir a meta. Mas a primeira coisa é que aí é perceptível, quer dizer, novamente, vamos tentar refutar daquela outra forma. Então vamos supor que tá acontecendo uma tempestade e está começando a chover. Melhor dizendo, está começando a chover. Aí no céu tem várias nuvens, né? E um pingo de água cai. E na hora que esse pingo de água está se dirigindo à Terra, um pingo de água mais grosso, né? Uma gota de água mais grosso cai da nuvem e pela sua grossura ela vai cair com mais velocidade que o pingo menor. Ou seja, o que acontece é que Zenão ignora a causalidade no sentido de, às vezes, acontecem coisas que fazem outras coisas mais rápidas. Ou seja, Zenão ignora completamente a existência enfim, da questão da velocidade. E da questão também, assim, de que o movimento ele pode ser por exemplo, um gigante. Um gigante, se vamos supor, um gigante e um sujeito menor. O sujeito menor, por mais rápido que seja, pode ser ultrapassado por um gigante com assim, uma facilidade imensa, porque afinal de contas, o pé do gigante é muito maior que o pé do sujeito que corre mais, que corre um pouquinho mais rápido que o gigante naquele momento. Então, o gigante só andando ele já consegue ultrapassar o menininho correndo, né? Enfim, ou seja, esse paradoxo ele carece muito de sentido. Assim como todos os outros, em minha caríssima opinião. O segundo argumento já seria o das águas, né? Então, cada ente material ocupa um lugar, temporalmente falando, é, precisamente do seu tamanho. E isso seria indivisível. Então, ou seja, se um negócio que é indivisível não tem parte, se não tem parte não é possível de alcançar. A primeira coisa é que, assim, aquela refutação que eu já dei aqui diversas vezes, quer dizer, olha, realmente é um ser, mas a gente nota uma certa paridade de alguma forma. Sem contar que isso aí, novamente, é a negação da percepção. Mas, novamente, como eu disse, que o que seria feito aqui seria refutações não sempre a mesma coisa, então vamos argumentar da maneira mais simples possível. É simples, o tempo não existe da forma que é concebida. Porque o tempo não é uma coisa que é com um ente material ao mesmo tempo que não é. Ou seja, se o espaço não existe, o tempo ele teria que ser, nas pessoas que falam dessa forma, eles compreendem o tempo como algo que está junto ao espaço e junto à matéria, como se os três fossem uma coisa só. Então, veja só, o tempo não existe nesse sentido.
A única coisa que existe é o ente material e as alterações que se cabe sobre ele, né? Na verdade, a sucessão de corpos e a mudança de relações lá e cá. Porque se o ente material, se não existe espaço, não existe movimento para o ente material, né? E por consequência, o ente material acaba sendo um ser só. Enfim, demais é isto. Esse, então é o terceiro paradoxo. O quarto e último paradoxo é esse paradoxo aqui a gente vou ter que dar a refutação normal, como eu sempre dou. É o seguinte, isso aqui é aquela mesma coisa do Heráclito, sabe? Coisas contrárias sobre o mesmo aspecto. Então, Zenão diz que tem dois corpos e eles estão se movimentando em igual velocidade e tem um corpo lá parado. E esses corpos estão em direções contrárias. Então, você tem um corpo aqui, você tem, acho que assim vai aparecer, tem um corpo aqui e outro corpo aqui. Aí, esses dois passam através desse corpo material em coisas, em direções opostas. Aí, aí é o seguinte: se o corpo material é um ser, ele não pode ter partes. E se ele não pode ter partes, então ele é um só. Na verdade, eles estariam passando sobre a metade do corpo material, só que sobre o mesmo aspecto, assim, tornando algo impossível. Agora, se então isso não acontecesse então sobre dois aspectos, então o ser, que ele seria um na teoria, né, ele seria dois, porque ele guardaria dois corpos em si mesmo e assim teria esses dois aspectos para se atravessar. Bom, a questão aqui é muito simples, quer dizer, por mais que o corpo material seja um ser, ainda assim nós percebemos esses aspectos nele. E como nós aqui sabemos que a razão humana não consegue realmente compreender com perfeição todas as coisas, que parece que é suposto pelo esse pessoal que dizia justamente isso aí, né, em outras palavras, que não dava para exatamente compreender tudo, né, que muita coisa era ilusão criada na mente. Então, realmente é possível que isso aconteça. E sim, é sobre dois aspectos, agora, não sobre os aspectos iguais. Ou seja, Zenão comete uma falácia aí. Ele se contradiz pelo que se observou nas suas próprias teorias, que é um tanto risório, mas enfim. Olha, agora uma conclusão geral. Eu gosto desses paradoxos e tal, mas assim, eles são muito ruins, né? São muito mal feitos. A questão é que eles têm algo de interessante no tangente à imutabilidade do ser. Isso aí, se você tirar um pouco do exagero, fica umas teses muito boas a esse respeito. Mas enfim, foi este o vídeo. Muito obrigado e até mais.